Irmã Flávia, sejam bem-vindos. Saudades. Amém? Glória a Deus. Deus é bom, né? Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Pela segunda? Terceira? Quarta? Quinta? Fechou. Amém? Curve sua cabeça mais uma vez. Em nome de Jesus. Diga ao Senhor que você quer ouvir a voz dele neste lugar, que você quer falar com ele, mas você quer ouvir também. Amém? Pai, obrigado por este momento, obrigado por todas as coisas. Fale conosco, Senhor, que a tua palavra cumpra todo o propósito para o qual vai ser enviada aos nossos corações, que cause em nós a transformação necessária que nós precisamos para continuar sendo cristãos, crentes de verdade na tua presença, fazendo aquilo que agrada o teu coração. Tu és o nosso Deus e nós te amamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá então, temos uma palavra de Deus. Quantos gostam de palavra forte? Hã? O que é uma palavra forte? É a palavra de Deus. É a palavra do Deus forte. Se é a palavra de Deus, ela é forte, amém? Toda palavra de Deus é forte. É ou não é? É isso. Mas quanto gostam de puxão de orelha? Quanto gostam de mimo de Deus? De mimo. A mesma palavra que exorta, ela conforta, amém? A mesma palavra que bate, ela sopra. Eu vou começar leve hoje, porque tem muita coisa para ministrar hoje, então abra o teu coração, não deixe que nada que eu falar aqui se perca, mas que só fique a palavra de Deus, a palavra do Espírito Santo no seu coração, em nome de Jesus, amém? Vamos abrir Lucas 17, versículo 10. Lucas 17, 10. Diz assim: da mesma forma, quando vocês obedecem, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos nosso dever. Coloca numa outra versão, filha. Assim também, vocês, quando tiverem feito tudo o que foi ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Quer mais uma versão ou tá bom? Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Se a palavra de Deus está falando do servo inútil, ela também, naturalmente, ela fala do servo útil. Quantos concordam? Porque se existe o inútil, é porque existe o útil. É ou não é? Não pode ser servo só inútil, né? Não pode ter servo só inútil. Tem que ter servo útil também, não tem? Mas, olha só, queridos, porque a palavra de Deus, às vezes, ela é muito dura, mas ela é muito realista. A palavra de Deus, a gente fala assim: poxa, mas como assim? Eu fiz tudo o que devia fazer e eu posso me considerar, eu posso dizer que eu sou um servo inútil? Você pode até não concordar, mas você precisa entender a mensagem, a palavra de Deus, para a gente entender isso aí, tá bom? Então vamos entender. Eu quero trazer algumas características aqui do servo inútil. Se você se identificar com uma dessas que eu vou trazer, do servo inútil, não se preocupe. Hoje é momento de mudança e de transformação na sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Primeira característica do servo inútil. Ele tem medo e ele vive numa inércia. É medo e inércia, tá? O servo inútil, ele não usa os dons e os recursos que recebeu. Quantos lembram da parábola dos talentos? O Senhor distribuiu 1, 5, 10, 2, né? Foi distribuindo. Para aquele que ele distribuiu o menor, né? O que menos recebeu, o que aconteceu com ele? Ficou com medo, falou: não, se eu perder isso aqui... meu senhor, ele é bravo, né?
ele é duro, ele não sei o que ele pode fazer comigo. Então eu vou esconder, né, o meu talento aqui na terra, vou esconder aqui, quando ele chegar eu cavo aqui, entrego e devolvo para ele. E aí, esse servo permite que o medo e a falta de comprometimento o paralisem, resultando em improdutividade. Quem esconde o seu dom, o seu talento, e quem não usa esses recursos para fazer a vontade de Deus, para fazer a obra de Deus, para servir a Deus, pode se considerar um servo inútil. É uma das características. É o medo e a inércia. Amém? Ok. Vamos lá. Segundo, negligência com o chamado. Esse servo, ele fracassa apenas por falta de resultados. Não só por falta de resultados, mas por falta de esforço em cumprir o que foi designado. Tem algo para fazer e ele deixa de lado, não faz. Sabe que tem que fazer, acaba deixando de lado, perdendo tempo, passando tempo, e não faz aquilo para o qual foi designado, foi chamado. Esse também pode se considerar um servo inútil, porque sabia o que tinha que fazer e não fez. E não valorizou o que lhe foi confiado. Indica uma falta de respeito e de amor pelo propósito do seu Senhor. Amém? Vamos lá. Ô misericórdia. E a terceira característica de um servo inútil são as consequências espirituais, que são o quê? Ele não só perde a chance de assumir uma responsabilidade maior, mas também é severamente repreendido e afastado. Lembra o que o Senhor falou para ele? Servo mau, né? Infiel. Você não foi fiel no pouco. Ele fala para o outro que foi fiel. Você foi fiel no pouco, então sobre o mundo será colocado. Aí ele vira para aquele que foi infiel, que não usou o seu talento, não usou o seu recurso, desperdiçou, não valorizou, não respeitou e nem tentou fazer algo com aquilo que havia recebido, que ele deveria ser afastado. Que ele não entraria no reino. Olha só que coisa. Porque, queridos, aqui a gente está falando de uma coisa bem extrema, porque é não usar o recurso, é não se disponibilizar, é saber que tem que fazer, não faz, e não se preocupa, não respeita, não valoriza o que recebeu, não valoriza o dom que recebeu de Deus, o chamado que recebeu, e não está nem preocupado com isso. É um extremo. Não é? Mas tem aquele que recebeu, que está ali, que cumpre o que lhe foi feito. Mas ele só cumpriu o que foi feito. Apenas cumprimos o nosso dever. Então vai ser considerado como servo inútil da mesma forma. Ok? Agora vamos então para a característica do servo útil. A Bíblia não fala, tá, do servo útil, só fala do inútil. Mas lógico, porque o útil já está explícito. Não é? Já está. Quem é o servo útil? A gente precisa entender quem é o servo útil. Vamos lá. Fidelidade, característica, fidelidade e diligência. Outro dia nós pegamos sobre diligência aqui, né? E aí, o servo útil é aquele que recebe o que lhe é confiado, seja pouco ou muito, e o multiplica. Ele recebe ele multiplica pelo menos mais um. Ele entende que seu serviço não é para o seu próprio benefício, mas para o avanço do propósito do seu Senhor. Amém? Eu vou fazer, para quem eu estou fazendo? Estou fazendo para mim mesmo, então eu faço de qualquer jeito, eu faço do jeito que eu quiser, eu faço tal. Mesmo que eu esteja multiplicando, eu estou com uma segunda motivação que não é o propósito. Então, cuidado. Porque o servo útil, ele está atento ao propósito qual o Senhor o chamou. Ele está vivendo para a glória deste Senhor. Ele está vivendo para fazer a vontade. E aí ele recebe a frase de Jesus. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ele multiplicou. Ele aumentou, ele agiu com fidelidade e com muita diligência e fez multiplicar aquilo que recebeu do Senhor. Segunda característica, proatividade e compromisso. O servo útil, ele não espera condições ideais, nem hesita diante dos desafios. O que ele faz? Ele age com diligência e criatividade para gerar frutos. Ele usa a sua criatividade, ele é proativo, ele não fica esperando ninguém mandar. Ele busca fazer o que precisa ser feito, mas ele vai além.
Quem aqui já foi chamado para fazer algo e se contentou só com o que fez? Só eu? Servo inútil. Agora eu vou mudar a pergunta. Quem aqui já foi chamado para fazer algo e viu que tinha mais coisa para fazer, que poderia fazer melhor e poderia fazer um pouquinho mais e fez? Opa, começou a melhorar. Proatividade e compromisso. Eu sei que tem que fazer, eu não vou esperar ninguém mandar, eu vou lá e faço. Se não está na minha responsabilidade, tudo bem. Se não sou eu que tenho que fazer, tudo bem. Mas se eu tenho a condição de fazer, se não foi passado para ninguém e eu posso fazer, eu preciso ter proatividade, eu preciso ter compromisso com as coisas de Deus. Eu estou falando aqui especificamente das coisas de Deus, mas isso é para todas as áreas das nossas vidas. Amém? É para nosso trabalho, é para o nosso relacionamento, é para nosso cuidado, é para o nosso GC, é para tudo. É tudo que a gente deve fazer e tudo que a gente pode fazer para que o nome do Senhor seja engrandecido. Amém? E a terceira característica do servo útil é que produz resultado e frutificação. O servo útil não apenas preserva o que recebeu, mas multiplica. Seu serviço gera frutos que refletem seu amor, dedicação e obediência ao chamado divino. Ficou bem claro, né? O não, o útil ou o inútil. Entende isso? Agora traz isso para a tua vida espiritual, traz isso para a tua vida profissional, traz isso para a tua vida emocional, traz isso para todo o teu ser e para tudo que você faz. Porque você não deixou de ser um servo de Deus quando você está no seu trabalho, por exemplo. Você deixa de ser, lá você só vira um profissional. Não, aqui eu sou apenas a chefe. Eu olhei para a Aline e lembrei que ela agora é chefe, poderosa, diretora, geral. Agora eu sou chefe. Agora eu só faço, né? Eu só mando. Brincadeira, trabalha mais do que os outros. Porque serve mais. Né? Tem muito mais responsabilidade. A Bíblia diz que a quem muito dado, muito é cobrado. Claro, quem tem muita responsabilidade tem mais cobrança, não é? Mas traga isso para toda a sua vida, não só para a sua área profissional, para tudo, para a sua amizade, por exemplo. Quem aqui tem um amigo? De verdade, fala assim, eu tenho um amigo. Você é um amigo fiel? Ou você é um amigo meia boca? O que é um amigo meia boca? É um amigo que quando ele precisa de você, você nunca pode. É meu amigo, mas ele sempre precisa de mim, eu nunca posso contar com ele. É ou não é? Os irmãos sabem a minha definição de amizade, não sabe? Quem é que lembra da minha definição de amizade? Amigo é aquele que fala, vamos ali, e você não pergunta onde. Quem concorda com isso? Pensa aí. O amigo chega para você e fala, vamos ali. Aí você fala, vamos. E se ele estiver te levando para o buraco? E se ele estiver te levando para uma emboscada? É amigo ou não é? Se é amigo, é amigo. Se você é amigo e ele é teu amigo, você tem certeza dessa amizade, ele fala, vamos ali, você vai na hora. É ou não é? Então, a gente precisa aprender também a ser servo das nossas amizades também. Ser servo uns dos outros também. Amém? O servo útil é aquele que vive sua fé de maneira dinâmica, transformando a oportunidade e dons em frutos que glorificam a Deus. Tudo que ele faz é para a glória de Deus. Ele vai ali lanchar no Bravos. Eu vou lá para a glória de Deus. Por quê? Porque como servo eu estou preparado para qualquer situação de encontrar alguém, de falar do amor de Deus, de ajudar alguém, de fazer o que precisa. Amém? Vamos lá. Continua. O servo inútil, em contraste, representa uma vida cristã negligente, onde dons e oportunidades são desperdiçados. Tem um escritor americano, Mark Twain, que diz assim, não são as partes da Bíblia que eu não posso compreender que me incomodam, são as partes que eu entendo. Eu vou repetir para os irmãos que não entenderam. Não são as partes da Bíblia que eu não posso compreender que me incomodam, são as partes que eu entendo da Bíblia que me incomodam.
Quem entendeu? Quem entendeu que a Bíblia fala para não ser servo inútil e fica incomodado com isso? Eu preciso parar de ser servo inútil. Porque eu entendi o que é um servo inútil e eu entendi o que é um servo útil. Então, se você entendeu e isso não te incomoda, então tem alguma coisa errada. Por quê? Porque se não achou comigo é porque eu não entendi ainda direito. Estão entendendo? Se eu estou recebendo uma palavra e aquela palavra não está falando comigo ou não está transformando nada na minha vida, é porque eu não entendi ela de verdade ainda. Porque quando você entender no teu espírito, no íntimo da tua alma, no mais profundo do teu ser, essa palavra ela vem e te transforma e muda a tua vida. Ela tem o poder para isso, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Olha o que a palavra de Deus faz em nós. A palavra ela entra, ela traz entendimento, ela penetra lá no fundo, ela divide tudo, ela deixa bem claro a divisão entre o que é certo, o que é errado, entre o que pode e o que não pode, e aí você entende isso, e aquela palavra precisa te incomodar e precisa mudar, precisa fazer algo na tua vida, porque senão você não entendeu a palavra. Porque se você me falar assim, não, eu entendi essa palavra, e essa palavra não estiver te motivando, te mexendo alguma coisa dentro de você, para trazer, para transformar, para tirar aquilo que não serve, aquilo que é ruim, e colocar a presença de Deus, o Espírito de Deus, a palavra de Deus no lugar, então essa palavra não foi entendida ainda no seu interior. Tem um provérbio que diz assim, abre aí, Provérbios 12, versículo 9. É melhor ser uma pessoa simples e ter quem a ajude, do que aparentar ser quem não é e não ter o que comer. Coloca na versão What's Your Name? Não sei qual é. Melhor é o que estima em pouco, o que se estima em pouco e tem servos, do que o que se honra a si mesmo e tem falta de pão. Eu vou ler uma outra aqui, fala assim: é melhor ser uma pessoa comum do povo, que trabalha duro e mesmo assim tem quem o sirva, do que fingir ser rico e passar fome. Pode aplaudir o Senhor, que essa palavra é linda mesmo. Sabe o que essa palavra traz para nós? Que a humildade e o serviço são valorizados aos olhos de Deus. Você pode não ter pouco, mas se você tem honra, você vai ter quem o sirva. Agora, você pode fingir que tem muito, mas não tem nada, está passando fome. Entende? Está se gabando, mas não tem nada. Então, é melhor viver na simplicidade e no serviço, que são responsáveis, valorizados por Deus, né? Porque um homem, um servo do Senhor, na verdade, é um homem livre, e vice-versa. Um homem livre, na verdade, é um servo do Senhor. Um servo do Senhor, na verdade, é um homem livre. E só pode ser servo de verdade quem for livre de verdade. Porque se ele entende que ele é livre, ele não está preocupado com posição nenhuma. É como se entrasse aqui um juiz do STF, sentasse aqui na frente e ninguém desse bola para ele. Por que não vai dar bola para ele? Porque ele pode ser quem for lá fora, mas aqui dentro da casa do Senhor, ele é um ser humano como qualquer outro, que tem que render graças e louvores a Deus. E ele não é melhor do que ninguém, só porque ele está numa posição de autoridade. Entende isso, queridos? Vocês entenderam porque eu coloquei o STF, né? Porque a autoridade hoje no Brasil está definida de forma diferente. Mas vamos lá, continua. E aí, você entende que o Senhor, Ele está baseando as nossas vidas, a nossa qualidade, a nossa importância nas situações e nas ações que nós realizamos em relação ao outro, não em relação a nós mesmos. Porque o servo inútil, ele se preocupa consigo mesmo, ele quer para si mesmo, e ele quer fazer para aparecer, ele quer glória, ele quer que todo mundo veja o que ele está fazendo, o que ele... Entende?
Mas aquele que serve e que é livre, ele faz porque ama o Senhor, porque ele entende o propósito de viver no Senhor. Ele entende o que o Senhor quer. Essa é a principal diferença dos dois servos. Entende isso? Atitudes e ações em relação ao outro. O servo útil está disposto a servir e humilhar-se, enquanto o servo inútil está focado em sua própria honra e carece de um espírito de serviço. Ele não tem isso. Ele não tem. Aí nós vamos passar por algo mais que tem relação com isso, por isso que eu fiz essa introdução do servo útil e inútil, mas baseado em Mateus 5, do 38 ao 42, e nós vamos focar no versículo 41. Mas vamos ler todo ele, tá bom? Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho? Pode participar comigo, vamos lá. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho? Pode passar. Mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Calma, pastor, não pega muito pesado não. Se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que leve também a capa. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga 1 quilômetro, carregue-a 2 quilômetros. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. E se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Está 42, né? Falei? Empreste. Isso. Agora volte e coloca numa outra versão, 41, versículo 41. Que esse aí é muito mais direto, né? Porque eu quero falar do 41, isso. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Amém? E o tema dessa palavra é a 2ª milha. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vá com ele 2. Vamos falar da 1ª milha. O que significa a 1ª milha? E aí a gente vai ter, vocês vão entender a relação do servo inútil com o servo útil. A 1ª milha é quando você faz tudo o que foi mandado fazer. Pronto, cumpriu o que estava proposto. Não estou devendo nada para ninguém. Não é assim a 1ª milha? Porque olha só, vou explicar novamente essa passagem que a gente viu na linguagem de hoje. Existia uma lei em Roma que se os soldados estivessem ao caminho e se eles quisessem, eles poderiam, a partir de 12 anos de idade, qualquer pessoa civil, a partir de 12 anos de idade, eles podiam pegar essa pessoa para carregar as suas armas, as suas mochilas, os seus equipamentos por 1 milha. A pessoa tinha que deixar parar para a direção que ela estava indo, e ela tinha que carregar isso nas costas, do jeito que ela conseguia, por 1 milha. Ok, chegou 1 milha, o que acontece? Ela não precisava mais de 1 milha, era só 1 milha, a obrigação. Ok, entregava as coisas para o soldado e voltava para a sua direção, fazia o seu caminho, o seu percurso. E aí, Jesus está nesse momento agora, trazendo vários ensinamentos e várias exortações, ensinando o povo qual era a forma de servir do reino de Deus. Qual que era a forma de servir do reino? E aí Jesus pega pesado, que ele fala assim, olha, se alguém o forçar a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. A 1ª milha, você cumpriu, ok, beleza, perfeito, consegui e tal, não estou devendo nada para ninguém. Mas aí vem a palavra de Deus que vai tirando todo esse nosso certeza de que nós já cumprimos o que tínhamos que fazer, está tudo perfeito, está bom. Romanos 13, versículo 8, que diz assim, a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Aí Jesus pega, já falei, né, do The Chosen. Quem assistiu The Chosen? Essa passagem do The Chosen. Não assistiram, é da temporada 4, né? É da 4? É a temporada 4. É maravilhoso, que os discípulos estão vindo com Jesus no caminho. E aí, acontece isso, essa passagem. E aí, os discípulos são chamados para pegar as mochilas, as armas dos soldados, para carregar as armas dele. E Jesus olha para eles e eles não poderiam negar
poderiam ser presos, poderiam pagar multa, poderiam, né, ter alguma sanção contra eles. Então todos pegam ali as mochilas dos soldados e caminham, e vão andando. Até dar 1 milha. Quando chega 1 milha, todo mundo, pesado pra caramba, tira as mochilas, tira as coisas ali, Jesus continua com ela nas costas e continua caminhando. Jesus continua caminhando. E ele vai caminhando, e os discípulos não entendem nada, ele vira, olha para os discípulos, sem entender, aí eles percebem que Jesus quer que eles coloquem de volta e caminhem. Os soldados ficam sem entender, porque já tinham cumprido o que estava na ordem deles, era só aquilo mesmo, era 1 milha, e eles continuam caminhando e falam, tá querendo ir, vamos nessa. E enquanto eles estão indo, existe uma coisa que nós precisamos trazer para as nossas vidas, que vai estar na 2ª milha, que é o quê? Do Espírito Santo, através das nossas atitudes. E aí Jesus está andando, e chega no final, os soldados agradecem muito, e perguntam algumas coisas para Jesus, e têm a oportunidade, abrem a oportunidade, até de serem ministrados pelos discípulos, então, enquanto estão caminhando, porque eles não entenderam o que Jesus estava fazendo. Eles entregam, vão embora, com certeza aquilo lá foi um testemunho tremendo, até porque a palavra de Deus diz que nós somos carta viva de Deus. Sabe o que significa ser carta viva de Deus? Alguém olha para você e ela precisa ler a mensagem de Deus. Uma carta que Deus escreveu. Quem aqui é a carta viva do Senhor? Quantos querem ser carta viva do Senhor? As pessoas precisam olhar para nós e falar assim, Deus está falando que me ama, Deus está falando que eu sou importante para Ele, através da sua vida. As pessoas precisam ouvir a carta de Deus, eles precisam ler em você o que Deus está querendo dizer para ele, qual é a mensagem que Deus está trazendo para ele, e essa mensagem quem passa somos nós. Andar a 2ª milha é a oportunidade da pessoa ler a carta que é você. Amém? Outro ponto da 1ª milha, cumprir minha obrigação. Ok, tá ótimo, fez aquilo que deveria ser feito, cumpriu a obrigação, não preciso mais. E outro ponto, se você fizer apenas o que tem que fazer, está limitado no que faz. São as coisas que você não precisa fazer que trabalharão a sua fé. Aquilo que você não precisa fazer é que vai fazer com que a sua fé seja revelada de verdade. Porque fazer o que precisa fazer, todo mundo faz, e todo mundo, por isso que a maioria está caminhando até a 1ª milha e está achando que está ótimo, e o mundo parece que está perfeito, mas não está. Porque está em uma desordem, está ou não está o mundo? Nem a 1ª milha o povo quer caminhar, é verdade ou não é? Mas vamos falar que os crentes, os cristãos, pelo menos os cristãos que hoje já são mais de 40%, quase 40% ou mais ou menos assim, 40% da população brasileira, em números reais, cresceu muito, é mais que isso talvez. Estão andando a 1ª milha. Porque, vou te contar, vê se você concorda comigo. Se todos os cristãos estivessem caminhando a 2ª milha em todas as suas atitudes, concorda para mim que o Brasil já deveria estar pelo menos 80% evangelizado? Convertido? Porque as pessoas não iam olhar para você e não iam simplesmente falar assim, não estou entendendo nada, não tem nada escrito aí, para mim é uma folha em branco. Qual a mensagem que está me dando? Não, você fez o que é obrigação, isso aí todo mundo faz. O que é obrigação, o que tem que ser feito, todo mundo pode fazer, pode ou não pode? Todo mundo pode fazer. Não fez mais do que sua obrigação. Entende? Então, a gente está limitando, na verdade, o que a gente poderia fazer. E a gente vai e não faz. E deixa de trabalhar a fé. A gente para de fazer com que a fé trabalhe em nós. Que aquele momento da 2ª milha, presta atenção, queridos. O segundo momento é o momento em que você vai viver o extraordinário de Deus. É onde você vai entrar como é que eu falo? Na dimensão da fé, onde milagres acontecem. Não é na 1ª milha. A 1ª milha é tudo normal.
Você pode se considerar, andou a primeira milha, uma milha, pode se considerar servo inútil. Andou a primeira milha, pode saber que você cumpriu com a sua obrigação. Fez o que tinha que ser feito. Só que nós não fomos chamados para fazer o que tem que ser feito. Nós fomos chamados para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero que você imagine, eu vou fazer aqui um limite. Eu vou traçar um limite aqui, eu quero que você entenda isso. Eu estou aqui em cima, tá bom? Até aqui é a primeira milha. Ok? Eu estou vindo de lá, do início, da primeira linha. Essa é a primeira linha aqui de trás. E eu caminho por ela e eu vou até o limite da segunda linha. Onde começa a segunda linha. Aqui, esse trajeto que eu faço de uma milha, da primeira milha, está tudo normal, tudo tranquilo. Não estou vivendo milagre. Não estou vivendo, estou fazendo a minha obrigação. Estou fazendo aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu sei que tenho que fazer e pronto. Eu posso parar aqui nesse limite e posso retornar para continuar fazendo só isso que eu faço sempre. É o que eu tenho que fazer. O que é que eu vou fazer hoje? Tudo que eu tenho que fazer normalmente, não tem nada mais, não vou ultrapassar para a segunda linha. Ok? Entenderam a linha aí? Quem continua nessa linha, na primeira linha, não ultrapassa a segunda, que é a segunda milha, nunca vai entender o que estão perdendo, o que estão perdendo. Porque a partir da segunda linha é que começa a grande festa. É que você começa a experimentar situações de milagres, situações de alegrias imensas, de paz que excede todo o entendimento, daquilo que é a promessa de Deus, ela começa a acontecer a partir da segunda linha. E tem pessoas que ficam nessa margem da primeira linha e elas começam a ficar o tempo todo nesse espaço de uma milha. Quanto que é uma milha, queridos? Quantos sabem quanto que é uma milha? Quanto? 1,60 km, 700 metros. Tá? O que acontece com as pessoas que ficam nesse trajeto da primeira linha? Sempre fazendo as coisas que tem que fazer, acha que está bom o que fez, não está normal, não tem nada acontecendo na sua vida. Eles começam a ficar cansados, começam a ficar desmotivados, começam a esfriar a sua paixão pela obra e por Deus. Preste atenção, queridos. Se não experimentar o que tem depois da segunda linha, começa a esfriar. E se não atravessar a segunda linha, não consegue ver Deus trabalhando. Não consegue ver a sua fé sendo trabalhada o suficiente para realizar grandes milagres, transformações e viver uma alegria tão intensa, tão imensa, que não sabe o que perdeu. Na verdade, ele continua aqui, nesse espaço. Ele vai, aí ele volta, começa tudo de novo, vai até esse aqui, ele nunca ultrapassa a segunda linha, que é a linha da segunda milha. Ele fica nesse vai e vem. Daqui a pouco ele está cansado, desmotivado, desapaixonado. Perde o primeiro amor. Por quê? Porque não querem experimentar algo mais de Deus. E para experimentar algo mais de Deus, precisa ultrapassar a primeira milha. Quando alguém dá um passo através dessa linha, que vai para a segunda, ela é introduzida numa dimensão diferente. Ela entra numa festa espiritual, ela entra no mundo extraordinário, ela entra na dimensão dos milagres, na dimensão de ver e experimentar o poder de Deus sobre a sua vida. E o chamado de Deus para a nossa vida hoje, nessa ministração, é para a gente começar a andar a segunda milha. Jesus sabia que quando alguém saísse da milha 1, da primeira milha, para a milha 2, para a segunda milha, tudo mudaria. Por isso ele falou, se alguém te forçar a caminhar uma milha, vá 2. Jesus nunca falaria isso se ele não tivesse algo especial esperando na segunda milha. Amém?
Para ter uma vida significativa e impactante, o caminho da segunda milha, que poucos trilham, poucos são os que andam nela, é uma escolha poderosa. Quantos querem fazer uma escolha pela segunda milha hoje? Olha o significado da segunda milha agora. Mateus 5,45. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu. Pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons. E faz chover tanto sobre o justo como os injustos. Deixa eu te falar, preste atenção. A maioria das pessoas estão vivendo uma vida média. Ou seja, medíocre. É ou não é? Por quê? Porque não dão um passo para atravessar a segunda milha. A gente pode ser cristão 10, 20, 30, 40 anos, o resto da nossa vida, e a gente pode não experimentar tudo que tem preparado por Deus na segunda milha. Porque a gente se acovarda e a gente não quer ultrapassar esses limites. Talvez um dos significados da segunda milha é fazer o que eu não tenho que fazer. Quando eu começar a fazer aquilo que eu não tenho que fazer, talvez eu consiga entender que eu estou entrando na segunda milha. Quando você começa a fazer o que você não tem que fazer, você começa a mudar de uma maneira que você nunca imaginou. A mudança na sua vida começa quando você dá o primeiro passo na linha da segunda milha. Quando você começa a entender que você precisa ir além daquilo que você está vivendo do ordinário, que é o dia a dia, e começar a dar o extra, a viver o mais, a viver além, a viver, fazer mais a diferença mais do que o outro dia seu. Pensou que era outra pessoa, né? Não, nunca se compare com ninguém. É sempre com você mesmo. O seu nível de mudança, de transformação, tem que ser comparado com o que você era ontem. Se você é o mesmo de ontem, você continua no mesmo lugar. Se você é o mesmo do ano passado, você não ultrapassou nem 1 centímetro da primeira linha. Se você não melhorou a tua vida, se você não começou a buscar mais a Deus, se você não começou mais a orar, se você não começou mais a viver uma disciplina espiritual na sua vida de forma intensa, você não passou nem do início da primeira, talvez. Pesado? Foi pesado? Você quer ver as desculpas? Claro, você não precisa se esforçar. Ninguém vai te julgar se você não fizer isso. É ou não é? Está vivendo a sua vida, você faz do jeito que você quiser da sua vida. Você não é obrigado a dar nem mesmo o primeiro passo para uma segunda milha, você não precisa. E aí eu vou fazer uma lista agora, tá? Você não precisa se tornar um pai adotivo, por exemplo. Você não precisa liderar alunos do ensino médio. Você não precisa parar para conversar com uma criança. Precisa? Você não precisa comprar uma refeição para alguém. Pagar uma comida para alguém que está com fome. Não precisa, para quê? Você não precisa perguntar ao garçom o nome dele. Ah, é garçom. É ou não é? Você não precisa ajudar lá na sua escola, lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, as pessoas que estão ali. Não, cada um se vira. Você não precisa falar contra uma injustiça. Você pode ver a injustiça e falar, não tem nada a ver comigo, né? Para quê? Não precisa não, deixa. Cada um se vira, né? Vai atrás, né? Você não precisa perdoar aquele amigo que ofendeu. Ou aquele parente que te magoou. Ah, para quê? Ele se vira para lá, cada um vive a sua vida. Não quero nem saber. Não precisa não. Você não precisa viver com alguém diferente, né? Conviver com alguém diferente. Eu não quero não. Aquela pessoa tem nada a ver comigo, não quero nem proximidade, não quero nem falar, nem cumprimentar. Você não precisa cumprimentar uma pessoa que pensa diferente de você.
Você não precisa aparecer para alguém no hospital, fazer uma visita para alguém que está enfermo no hospital, você não precisa. Você não precisa dar nada para ninguém. Você não precisa investir no sucesso de outra pessoa. Contribuir, cada um que se vire, que vai lá e faça, quer conseguir, vai atrás. De fato, em muitos aspectos, a vida seria mais fácil se você não fizer, ou não é? Se eu não precisasse fazer nada disso. Eu não preciso. Na verdade, eu não preciso. É ou não é? Então, continue na primeira linha. Não saia desse espaço. Mas eu quero te falar o que acontece se você faz uma dessas coisas, ou todas em sequências, ou várias dessas. Todos os dias você procurar fazer aquilo que você não tem que fazer. Você não tem que fazer isso, você não precisa fazer isso. Mas sabe o que acontece se você fizer? Você muda você mesmo. Quantos querem uma mudança de verdade dentro de si? Você vive uma transformação e uma mudança profunda quando você começa a fazer essas coisas. Aqui é só exemplo. Talvez você pensou em coisas aí que aconteceu, que você falou, achou que não precisava fazer, mas você sabe que se você fizer, vai ter uma grande transformação, uma grande mudança na tua vida. Você sentirá algo mais profundo agindo dentro de você, se você fizer uma dessas coisas. Você vai tocar em algo sagrado que você nunca soube que existia. Quantos querem isso? E você vai experimentar o amor de uma maneira nova e radical, dentro do seu coração, dentro do teu ser. Não precisa fazer, mas se você quiser fazer, você vai experimentar essas coisas que eu falei aqui. Tudo bem, você não precisa. Você pode viver 50 anos da mesma forma, dentro desse limite da primeira milha, e vai para o céu, porque Deus é misericordioso. Amém, queridos? Mas vai para o céu, vai experimentar a glória só no céu, e Deus quer que a gente experimente a glória aqui na terra. É isso que Deus tem para nós, queridos. Deus não quer que você viva uma vida mais ou menos, uma vida em que passa os dias, você está sofrendo, está sentindo solidão, está sentindo depressão, está vivendo coisas que não é para você viver, porque a vida com Deus é uma vida extraordinária, é uma vida poderosa. Não é uma vida comum, você não é uma pessoa comum mais. Abra o teu coração para isso. Entenda isso, você é uma pessoa que não é deste mundo. Jesus falou, quando Jesus falou dos seus discípulos, estava falando de nós também. Fala, Pai, eu não peço que tire do mundo, mas o livre do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou deste mundo. É por isso que Jesus não ficava preso nesse limite, ele passava sempre do limite. Ele caminhava sempre a segunda milha. Quando alguém pedia alguma coisa, Jesus, ele não preocupava quem era, o que fazia, o que pensava, se era crente, se não era, se ia para a igreja, se não ia. Ele simplesmente estava ali para ajudar, e ele está até hoje aqui para ajudar. E o que ele quer que a gente viva é dessa forma. Ele quer que a gente saia desse limite que nos prende, que a gente acha que está fazendo alguma coisa, mas na verdade nós não estamos fazendo nada além do que a gente pode fazer. E a gente não começou a fazer aquilo que a gente acha que não tem que fazer. Quando a gente começar a fazer o que a gente acha que não precisa, e que a gente tem certeza que não precisa fazer, é que a gente começa a viver os milagres e as bênçãos de Deus poderosamente sobre as nossas vidas. E é isso que Deus tem para nós, queridos. Tem um escritor americano também que diz assim, não há engarrafamento na milha extra. Não há engarrafamento na segunda milha, não há. As coisas parecem que voam, que correm, que chegam numa velocidade tão grande. Os milagres acontecem quando você está andando na segunda milha. Não tem engarrafamento, você está livre para correr, para voar, para ser ministrado pelo Espírito de Deus, para viver as coisas que Deus tem para a sua vida. Por isso que muita gente não está experimentando isso, não está sabendo, está vivendo uma vida cristã morna, está vivendo uma cristã sem sabor, uma vida cristã sem alegria, porque está preso dentro desse quadrado, desse limite, que ele mesmo impõe, porque ele não tem coragem de atravessar e de fazer aquilo que não precisa fazer. O que alcançamos na segunda milha? Primeiro, ir além do comum. Você vai além do comum. Claro que representa um esforço extra, que a maioria das pessoas ela tem medo de enfrentar por causa da comodidade. Ah não, minha vida está boa assim, está bom.
mas nunca experimentou a presença de Deus real na sua vida, de sentir o coração queimando de uma forma tão intensa que você fala assim, isso aqui não vai me matar. Eu não sei de onde vem isso, mas é tão bom, mas eu prefiro morrer para sentir isso aqui, continuar sentindo esse prazer. Queridos, não tem algo, é algo, eu não sei explicar. Mas quando você está na presença de Deus, e todo cristão precisa experimentar isso, eu quero declarar isso sobre a tua vida, em nome de Jesus. A alegria do céu, dentro do nosso coração, com a presença real de Deus em nossas vidas. Essa alegria é uma alegria que todos podem, e todo cristão tem que experimentar, porque isso é uma promessa de Deus. Ela gera em nós algo que nos faz viver a vida inteira com esse fogo aceso dentro do nosso coração. Nós precisamos experimentar isso. Nós precisamos desejar isso. Mas não é só desejar. Porque a gente está acostumado a ser ministrado, preste atenção nisso, quero que você tenha muito entendimento. Nós estamos acostumados a ser ministrado, que alguém vem e fala sobre você, e como um passe de mágica tem acontecido porque alguém está orando por você. Quem entendeu o que eu estou falando? Só que Deus não quer isso. Pode acontecer? Pode. Muitas pessoas foram curadas porque alguém teve fé por ela. É ou não é? Lembra daquele paralítico que os amigos levaram? Quem que Jesus elogiou? Os amigos. Não foi? Porque trouxeram, tinham fé que aquele homem ia ser curado. Entende? Pode acontecer isso conosco também, mas Deus não quer isso para nós. Deus quer que a gente experimente. Deus quer que a gente viva isso de forma real. Entende isso? Sair da comodidade, começar a buscar, começar a se entregar, começar a fazer o que não precisa ser feito. Vocês estão entendendo que não precisa ser feito? É entre aspas, né? Vocês estão vendo a aspa aqui? Quando eu falo isso? Tem que ver, tá bom? Começar a fazer aquilo que não precisa fazer, que não tem problema, que, né, dentro daquela lista que eu falei ali, mais outras milhares do que a gente acha que não precisa fazer. Quando a gente sai desse cantinho aqui, ó, da primeira linha, a gente se diferencia da multidão. Porque são poucos os que atravessam. Então você fica muito mais visível ao mundo espiritual. Você fica muito mais visível aos olhos de Deus. Não que Deus não consiga te ver na primeira milha, não é isso. Mas você fica muito mais visível no mundo espiritual, na sua realidade de quem você é. Você é cidadão do céu. Você é um ser espiritual, que foi chamado para viver todas as coisas do céu aqui na terra. Entenda isso, vai captando aí. Fala que nem eu, pega o código. No seu trabalho, faça uma avaliação. Quem é que mais se destaca no seu trabalho? Não é aquele que entrega mais valor? É ou não é? Na vida profissional, aquele que entrega mais valor é o que mais se destaca. Na vida espiritual, quem se destaca mais? No céu, não aqui na terra. Não precisa se destacar na terra. Porque quem quiser se destacar na terra é servo inútil. É quem acrescenta mais valor para o reino de Deus. É quem usa mais os valores do reino de Deus. É quem pratica mais a palavra de Deus. É quem está na segunda milha, porque está fazendo aquilo que a palavra falou que é para ser feito, e aquilo que ele já foi ministrado por o Espírito, que é o mais, que é o plus. E está aí, o Senhor fala, a quem está nessa linha aqui, pode até vencer e vai vencer. Mas Deus não nos chamou para sermos vencedores, apenas. Ele precisa que a gente passe a segunda linha, porque Ele nos chamou de mais que vencedores. E aqui, nessa segunda linha, você começa a viver o mais de Deus. Você começa a experimentar mais coisas de Deus, mais profundo o agir de Deus, mais a verdade que Deus tem para a sua vida, mais de tudo que Deus preparou para você viver. Por isso que são mais vitórias. Ah, mas tem luta? Tem muita luta também na segunda milha. Mas tem um caminho livre para a sua vitória. Isso que é maravilhoso. O caminho está, porque não vai querer também entrar na coisa e achar tudo maravilhoso, não vou ter vitória. Vai ter muita luta, mas vai ter muita vitória. E tem gente que tem medo de luta, e fica se acovardando, porque não sabe que vai experimentar a vitória.
Sabe qual outra coisa que existe na segunda milha? Pouca competição na excelência. Porque não é muita gente que tem na segunda milha. Então a competição é pequena. Entende? O engarrafamento simboliza a zona de conforto. Não tem. Ele sai da zona de conforto, ele sai do engarrafamento, ele começa a viver agora na excelência de Deus. Começa a experimentar um resultado menos competição para aqueles que entram na segunda milha. É uma rota para a excelência e para o sucesso, pois nela a competição é limitada aos comprometidos. Você passou para cá? Se você olhar para trás, não olhe para trás, nunca olhe para trás. Mas se você pudesse olhar para trás, você ia olhar uma multidão lá que vai continuar da mesma forma. Porque eles não tiveram a coragem de começar a amar com o amor de Deus. Não tiveram a coragem de viver o que Deus tem preparado para eles. Não tem coragem de passar, de fazer além daquilo que ele acha que já estava bom para ser feito. Quem acha que já está bom para ser feito, está bom, pode ficar na sua comodidade. Mas se você quiser sair do comodismo, começa a fazer além. Começa a viver além. Começa a ultrapassar esse limite. E o terceiro ponto é a oportunidade de impacto e crescimento. Quando a gente passa desse limite, a gente começa a experimentar crescimento pessoal e viver novas oportunidades de Deus para a nossa vida. Aí você entende, mas eu estou tanto tempo na igreja, nunca fui chamado para fazer nada. Eu estou tanto tempo na igreja, não cresço em nada. Você está preso numa linha. Você mesmo se prendeu naquela linha. Passa dessa linha para você ver o tanto que Deus vai te usar, o tanto que Deus vai fazer, o tanto que o seu ministério vai fluir, o tanto que aquilo que você quer vai vir para fazer a diferença na tua vida. Sai desse comodismo, sai dessa relatividade, desse relativismo. Não, aqui está bom, aqui eu consigo também. Para de querer justificar o seu comodismo, achando que Deus vai ficar preso naquilo só porque você é muito bonitinho, muito legalzinho, e faz o que obedece conforme tem que obedecer. Deus não está preso nisso. Mas agora dá o passo, passa essa linha, começa a fazer além, começa a se dar de forma que você nunca se deu. Começa a se renunciar de uma forma que você nunca renunciou. Começa a buscar a Deus de uma forma que você nunca buscou. Começa a experimentar aquilo de Deus que você nunca experimentou, que você vai começar a ver a porta se abrindo, o favor de Deus se abrindo para você, e você vivendo tudo que Deus preparou para você viver. Todos os milagres que tem preparado para a tua vida não está nessa primeira linha, está na segunda. Está no passo que você dá em direção àquilo que Deus preparou para a tua vida. Existe uma unção neste lugar, queridos. E quem pegar essa unção, quem estiver entendendo isso, vai experimentar e vai viver isso. Eu estou falando, hein? Eu estou sentindo aqui, eu sei que é verdade o que eu estou falando. Porque essa palavra, ela falou demais comigo. Eu fui ministrado demais nessa palavra. E ela está ministrando mais ainda. Eu estou falando aqui, mas eu estou aqui debaixo do mesmo sentimento que vocês estão aí. Exemplos de homens que andaram a segunda milha. Eu vou falar só 2. 3, na verdade, que o terceiro já é totalmente da segunda, nunca ficou preso. Gênesis 50:20 não precisa abrir. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Quem é este homem? José. Queridos, José, ele andou na segunda linha. A partir do momento em que ele foi jogado naquele poço, ele entrou para a segunda linha. Ele foi jogado no poço. Porque você não vê José murmurando. Você não vê José reclamando. Você não vê José se negando a dar o melhor da sua vida, mesmo na condição em que ele estava, de escravo, ou de servo, ou de encarcerado, de preso. Ele dava o melhor que ele tinha. Ele deu o melhor que ele tinha. E dando o melhor que ele tinha, ele recebeu o melhor que Deus tinha para ele. Se você começar a dar o melhor que você tem, você vai começar a receber o melhor de Deus também. Quantos querem o melhor de Deus? Comece a dar o que você quer receber.
Comece a dar para Deus o melhor. Comece a dar para o outro o melhor. Comece a dar para a sua vida o melhor. Comece a dar para os seus sentimentos o melhor. Comece a dar para a sua intimidade, para o seu ser, para todo o seu ser o melhor que você pode dar nessa terra. E Deus vai retribuir. Deus não fica devendo nada a ninguém. Segundo homem, 1 Samuel 24:10, não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor. Quem falou isso? Quem? Davi. Davi teve a oportunidade de acabar com a vida de Saul, que estava perseguindo, que era o rei que queria prender e matá-lo de qualquer forma, por causa de inveja e de ciúmes. Era ou não é? Davi teve 2 ou 3 oportunidades de matar, de acabar com a vida dele. Mas quando ele teve a oportunidade, o que ele falou? Eu que não vou tocar no ungido do Senhor. Ele entrou na segunda linha, ele passou para a segunda linha. E quando ele passa para a segunda linha, ele está sendo preparado para governar, para ser o melhor rei de Israel que Israel já teve. Entende isso? Um homem segundo o coração de Deus. Ele poderia ser um homem segundo o coração de Deus e mesmo assim ter ficado na primeira milha. Mas ele saiu. Ele ultrapassou. E por fim, ame o seu próximo como a si mesmo. Quem? Jesus. Jesus nunca viveu na primeira linha. Entende? Em todo o seu ministério, Jesus estava sempre depois da primeira linha, da primeira margem, da primeira milha. Jesus é o nosso exemplo. Jesus fez além. Jesus fazia sempre mais. Jesus fazia sempre melhor. Por isso que aquela palavra, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo que pedimos ou pensamos. Que não está preso a nada, a nenhum limite. Que está além, né? Ele está além. Mas ele quer que a gente entre nesse limite, na dimensão que ele tem. Uma coisa é se tornar um cristão. A outra é ser um cristão. Quem é que se torna cristão? Quem entrega a sua vida para Cristo. Recebi Jesus no meu coração, me tornei um cristão. Agora, ser cristão é uma atitude que te leva para andar na segunda milha. Essa é a diferença. Em tornar e em ser. Parece que é a mesma coisa, não parece? Ele se tornou, ele é, não é. Eu posso viver a vida, e vou repetir novamente, eu posso viver a vida inteira como um cristão e nunca experimentar aquilo que Deus tem para a minha vida de verdade. Todas as bênçãos e promessas que Ele tem para eu viver nessa terra. E por fim, as respostas da segunda milha. Romanos 12, 21. Não deixe que o mal os vença, mas vença o mal praticando o bem. Amém? Para nós hoje, a segunda milha representa a atitude de fazer mais do que o necessário. Seja no trabalho, nos relacionamentos, na vida comunitária, dentro da tua igreja, dentro da tua casa, aonde você estiver, fazer mais do que é necessário fazer. Se você começar a experimentar a partir de hoje, querer sempre fazer um pouquinho mais, começa a fazer nessa prática, queridos. Eu posso fazer um pouco mais aqui, eu posso fazer algo melhor aqui nessa situação? Do que tudo que você fizer, tudo. Ah, mas isso é cansativo. Então tá, fica no comodismo. Porque se você não quer ter trabalho, você não quer ter mudança. Se você não quer esforçar, você também não está disposto a experimentar. Agora comece a fazer diferença. Comece a colocar a tua vida nas mãos de Deus e fazer tudo como se estivesse sendo feito para Deus. Porque a gente entende que para Deus a gente quer dar o melhor. Então, se você faz tudo com esse pensamento, você vai experimentar tudo que Deus tem para você. Essa palavra, ela mexe comigo. Eu tenho certeza que ela está mexendo com você. Mas ela não pode só ficar dentro do nosso pensamento e de achando que uma palavra que palavra abençoada, ou que palavra boa, ou que palavra legal, ou que palavra... Não pode.
Não pode. Ela precisa entrar no nível da nossa ação. Ela precisa nos levar a entender e a enxergar que existe um limite e eu estou dentro desse limite. Eu estou dentro desse limite. Por mais que você pense assim, não, mas eu estou um pouquinho mais avançado, eu já dei um primeiro passo, eu já estou dando um primeiro passo. Acho que pode ainda estar muito tímido. Porque você vai viver resultados extraordinários a partir do momento em que você firmar o teu pé e falar assim, eu vou caminhar agora dentro dessa milha e eu vou andar de verdade. Eu não vou ficar dando só um passozinho lento, não, só uma pontinha do meu pé, não, na segunda milha, não. Eu vou entrar com os 2 pés. Eu vou entrar, eu vou pular dentro e vou caminhar agora, e vou em frente, e vou começar a fazer, e vou começar a buscar Deus, eu vou começar a fazer o que eu preciso, que eu sei o que não tenho que fazer, o que eu não faço, mas eu sei o que tenho que fazer. Eu já ouvi, só esse ano, mais de 50 palavras em cima desse púlpito, de Deus falando, exortando, coisas que eu preciso fazer, mas que até hoje não coloquei em prática, porque eu não saí do meu comodismo, e eu não entendi que eu estou vivendo na mediocridade, na média, como todo mundo está vivendo. Andar a segunda milha é estender a mão, mesmo quando já cumprimos a nossa parte. Como discípulos de Cristo, somos desafiados a ir além do esperado, a fim de mostrar o amor de Deus em nossas atitudes cotidianas, em cada uma das nossas atitudes. Nós precisamos mostrar o amor de Deus. É coisa muito simples. Me dá um copo d'água? Você pode ir lá e pegar um copo d'água porque alguém pediu. Pode ou não pode? Você pode ir lá e pegar um copo d'água. Agora, eu não vou falar para você, eu quero só que você pense. Nesse ato de pegar um copo d'água, o que você pode fazer além? Dá para fazer alguma coisa além? Dá não, é um copo d'água. Hã? Hein? Vou voltar para pegar o copo d'água. A pessoa pediu um copo d'água, mas você sabe que ela está morrendo de fome. Ou você pelo menos imagina que ela está com fome. Eu vou pegar um copo d'água para você. Sai daqui. Esse aqui eu vou comer, tá? Vou não, brincadeira. Tem um copo d'água, mas tem um pão também para você. Toma. O seu copo e o seu pão. Não, mas eu não te pedi pão. Mas você viu que os olhos dela brilhou porque ela estava morrendo de fome. Por isso que a bichinha está magrinha assim, ó. Não está comendo direito. Eu vi de longe que está magrinha. Estão entendendo, queridos? Você pode fazer mais. É para tudo. Se a gente começar a praticar isso, presta atenção, queridos. Se você começar a praticar isso a partir de hoje, você vai experimentar, eu estou sentindo no meu ser, queridos, o que é que Deus quer fazer nas nossas vidas. Eu estou sentindo o que é que Deus quer fazer de verdade nos nossos corações. Ele quer fazer algo tão maravilhoso nesse final do ano, nesse ano profético. Nós estamos vivendo um ano profético ainda, que é uma coisa que vai gerar uma energia tão profunda dentro de nós, que vai nos fazer super-heróis. Sabe aquele super-herói que lança fogo, a energia, como é que é o nome daquele lá? Que tem um raio assim, como é que é? Super choque. Tem uns outros aí que tem Sajan, tem um monte de Sajan. Tem tanto aí que tem aquela energia, aquele poder, e você sai voando por aí. Quando eu era criança tinha assim, ó, para o alto e avante. Jaspion, quem lembra do Jaspion? O Jaspion. Não, na minha infância, eu lembro isso quando eu era bem pequenininho mesmo. Era japonês, esse era Jaspion. A primeira milha era uma imposição, mas a segunda é uma escolha voluntária. Ao caminhar a segunda milha, o discípulo de Jesus demonstra um amor que vai além da justiça humana. A segunda milha simboliza a generosidade e o desejo de servir de modo que impacte os outros. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Agora eu vou fazer aquela pergunta novamente.
Quem entendeu de verdade essa palavra? Quantos querem viver de verdade essa palavra? Feche os teus olhos. A sua oração, a nossa oração nessa noite, precisa ser uma oração nova, inédita. Precisa ser uma oração tão verdadeira para com Deus. Porque eu não creio, quer dizer, eu creio que Deus dá uma palavra dessa porque Ele quer mudar as nossas vidas. Que Deus permite que nós recebamos uma palavra dessa porque Ele quer fazer algo poderoso nas nossas vidas. E Ele quer nos levar a atravessar esse limite da segunda milha. Porque Ele tem pressa em fazer a obra dEle nessa terra, queridos. Tem muita gente precisando de ler Deus através das nossas vidas. Tem muita gente precisando receber a mensagem que Deus quer passar para Ele através das nossas vidas. E se a gente não for essa carta viva de Deus, não serve para nada, não está servindo para nada. Não está fazendo diferença neste mundo. Não está impactando a vida de outras pessoas da forma que nós fomos chamados para impactar. Nós fomos chamados para influenciar e para levar uma geração inteira à presença de Deus. E o nosso tempo, a nossa geração é hoje, é essa geração que nós estamos vivendo agora. Independente da idade que você tenha, independente do nível de conhecimento que você tem, Deus quer fazer você atravessar esse limite e te levar a viver tudo que Ele preparou para você. A vida cristã é uma vida extraordinária. A vida cristã não é uma vida comum, não é uma vida ordinária, não é uma vida que fica ali no mesmo, sem novidade de vida. A palavra de Deus fala, andar em novidade de vida. E a novidade não está naquela que você faz continuamente.